Irmãos, abra a Bíblia comigo no livro, na carta de Paulo aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quantos achou? Diga amém. A palavra do Senhor diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Posso ouvir amém? Feche seus olhos, oremos novamente. Pai querido, graças te damos, com muita alegria estamos aqui essa noite, ó Deus, prestando o nosso culto racional, um culto, ó Deus, guiado no entendimento do Espírito Santo. Pai querido, assim como foi, ó Deus, cantado a palavra, agora a palavra ministrada, usa o teu servo, usa a igreja do Senhor nessa noite, nos dê um coração sensível, ó Deus, um ouvido apurado, ó Deus, para ouvir a palavra do Senhor, ó Deus, nos exorta, fala com a gente, abre os olhos do nosso coração, ó Pai, não nos permita, ó Deus, sair desta casa, ó Deus, da mesma maneira que entrou, mas que possamos sair mais convictos, mais cheios da palavra, mais cheios do Espírito Santo, ó Pai querido, e toda arma forjada, quer que se mova no Espírito, quer que se mova na carne, ó Deus, nós repreendemos na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, mais uma vez, nos conduza, ó Deus, no entendimento, ó Deus, das Sagradas Escrituras, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Aleluia. Sente no seu lugar. Carta de Paulo aos irmãos da região da Galácia. Paulo funda essa igreja. A Galácia, ela não é uma igreja, ela é uma região, e Paulo funda essa igreja na sua primeira viagem missionária. Então ele funda essa igreja e agora essa igreja, ela enfrenta dificuldades. A carta de Paulo nós já conhecemos, a carta de Paulo é conhecida como a carta da liberdade cristã. Ela só tem 6 capítulos, numa sentada só é capaz da gente ler, mas é muito útil para os dias de hoje, já que a religião quer nos aprisionar, já que o homem com a sua deturbando as Sagradas Escrituras, com seu má compreensão, seu má entendimento, tem levado muitas pessoas a ficarem cativas dentro da igreja. O apóstolo Paulo fala que o Senhor nos chamou para a liberdade. Foi isso que ele fez, nos chamou para sermos livres em Cristo Jesus. Nessa carta, muitas coisas o apóstolo Paulo vai defender aqui a liberdade cristã, vai defender também sobre essa questão judaizante. Paulo vinha pregando o evangelho, veio um grupo judaizante lá de Israel e começava a pregar um outro evangelho, um evangelho híbrido. O Paulo vai dizer isso no versículo 1, no capítulo 1, versículo 6, se eu não estiver enganado, ele vai dizer que é um outro evangelho, estão pregando um outro evangelho, é Jesus Cristo mais alguma coisa, Cristo e mais algo. Olha, o apóstolo Paulo, aquele homem, ele está pregando vocês, mas vocês não estão guardando o sábado, vocês não estão participando das festas cerimoniais, vocês não estão sendo circuncidados. É preciso que haja isso, para que de fato você se torne um cristão. O apóstolo Paulo fica assustado e fala: muito me assusto, porque vocês estão decaindo da graça. Tudo aquilo que eu ensinei, vocês estão regredindo. Esse grupo judaizante também, ele é um grupo que apoia as obras e pela lei. Ou seja, a lei justifica, a lei salva. Esse grupo judaizante queria que esse povo, esses irmãos gentios da Galácia, da região da Galácia, guardasse a lei do Senhor. Então, dentre muitas coisas que o apóstolo Paulo vai dizer, e o capítulo 2 é justamente sobre isso, o apóstolo Paulo fala que ele foi livre em Cristo, que a lei para os israelitas, a lei para o povo, era como se fosse uma lupa colocada sobre a vida deles. A lei aumentava, mostrava o seu pecado, mas por outro lado também a lei ajudava, porque a lei era como um professor, a lei os mostrava quando eles estavam errando, a lei os trazia de volta quando eles estavam errando. Só que nessa graça, nesse conhecimento, o Senhor Jesus nos fez livre da lei. Não é libertinagem, mas o Senhor Jesus cumpre em si todos os mandamentos, a qual nós não conseguimos cumprir, meus irmãos.
Então essa carta é conhecida como a carta da liberdade cristã. O apóstolo Paulo também vai falar do fruto do Espírito. Ele vai falar dessa caminhada com o Espírito, dessa caminhada com Deus. E o Espírito, nessa intimidade, o Espírito vai gerar em nós o fruto do Espírito Santo, o seu fruto. Então é uma carta assim muito boa, muito essencial para a igreja hoje presente, porque o que a gente temos visto de libertinagem, o que a gente temos visto aí nas redes sociais, do que se diz ser igreja, mas quando a gente se compara com uma carta dessa, de fato a gente é pegado de surpresa, assim, eu falo no quesito que realmente fala, isso aí não é o evangelho de Cristo. A igreja vender lugar para assistir culto por R$700, a igreja vender, eu não posso falar porque ainda está meio prematuro, né? Ainda não fui a fundo, mas essa semana a nova que surgiu, R$80 o kit do batismo, não é isso? R$80 o kit do batismo, né? Camiseta, mas se você não pagar o R$80, você não vai batizar. São essas coisas que vai surgindo, que vai minando a nossa fé, né? Assim, entre aspas, né? A nossa fé, entre aspas, mas vai minando, sabe? As pessoas vão ficando escandalizadas, vai manchando o evangelho, mas o próprio Jesus já falava desse tipo de falsos mestres, né? Que ia se levantar no nosso meio, essas falsos, né, com aparência de cristão, mas de fato não tem nada a ver com o cristão. Por isso que eu falo, a carta de Paulo ao Gálatas, aos irmãos da Galácia, é muito interessante, porque ele confronta essas coisas, sabe? E nos dias atuais, meus irmãos, nós temos que ter muitas instruções, temos que ser muitos instruídos, é necessidade. Não vamos perder tempo contando historinha, vamos ganhar tempo pregando o evangelho, estudando as sagradas escrituras. A Bíblia, ela não é um jornal para você sentar e ler. A Bíblia foi feita para você estudá-la. Você sentar e estudar, devorar a palavra do Senhor, compreender, versículo por versículo. Isso é maravilhoso, isso é gostoso. Não é um jornalzinho sensacionalista, como um jornalzinho super e outros que seriam assentados a ler. Isso aqui foi feito para estudar. E lendo a carta do irmão Paulo, a essa igreja, nós vamos aprender muita coisa aqui essa noite. Posso ouvir amém? Amém. No versículo 20, o apóstolo Paulo fala que ele foi crucificado com Cristo, que agora ele já não vive mais ele, mas agora Cristo vive nele, e a vida que agora ele vive no corpo, nessa presença, ele vive pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por ele. O apóstolo Paulo confrontando os irmãos judaizantes, e no capítulo 2, versículo 14, né, não posso esquecer, né, a famosa, né, discussão que Paulo teve com Pedro, né, porque quando Pedro viu que os irmãos de Israel chegou, né, os judeus chegou, ele afastou do povo lá. Paulo cai em cima dele, uai, que isso? Nós somos cristãos, como é que é? Como é que vai ser isso aí? E foi realmente uma coisa bem calorosa, tem essa discussão. Sempre tem, né? Não pode, quem prega o capítulo 2 não pode deixar passar batido. Mas o apóstolo Paulo, ele nos mostra uma verdade, uma realidade. Meus irmãos, o significado de cruz no dicionário popular brasileiro, ele vai dizer que a tradução do significado crucificado é martirizado ou torturado. Não foge muito da realidade, mas se você for para o contexto bíblico, você vai ver que é uma realidade superior, muito maior do que ser martirizado ou torturado. Quando o apóstolo Paulo fala de cruz aqui, ele está falando de algo superior, ele está falando que ele está vivendo uma vida superior, algo que muitas das vezes é incompreendido pelos que não têm o Espírito de Deus na sua vida. Muitas das vezes falar de vida crucificada dentro da igreja, as pessoas vão entender de uma forma errada, vai entender que é simplesmente um livro de regras, um livro, isso eu posso, isso eu não posso, eu posso, isso eu não posso. E o apóstolo Paulo, escrevendo a esses irmãos, ele vai dizer que ele foi crucificado, que a vida que ele vive agora, ele vive para Cristo, e ele vive essa vida
vida no corpo. Ele não é daqueles igual os judeus que procuravam viver uma vida iluminada. Olha, nós vamos viver essa vida crucificada quando Cristo voltar. Olha, quando Jesus voltar nas alturas, aí sim nós vamos viver de fato essa vida crucificada. Não, o apóstolo Paulo fala que nessa vida é possível, e se temos que viver, é nessa vida que nós temos que viver a vida crucificada. Não é uma utopia, mas é algo real. É algo que muitas pessoas evitam de viver, porque é uma vida de cruz, uma vida crucificada, meu irmão, é uma vida que é superior aos padrões naturais da humanidade. Posso ouvir amém? A cruz tem o seu grave, tem uma mensagem muito forte para o cristão. A cruz de Cristo, ela fala de renúncia, ele fala de uma nova vida. E lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, o próprio Jesus disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, não existe cristianismo sem cruz. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que a cruz para ele deixou há muito tempo de ser um símbolo, mas agora passa a ser uma maneira de viver. A vida crucificada é uma maneira de viver. Deixou de ser um símbolo de pendurado na praça, deixou de ser um símbolo que eu carrego no peito, um crucifixo, mas agora passa a ser uma maneira de vida, um modo de vida. E é essa vida que ele está vivendo, não uma vida de legalismo, não uma vida de lei, não uma vida de regra, pois o Senhor Jesus Cristo se martirizou, o Senhor Cristo morreu, o Senhor nos entregou a graça, e agora devemos viver debaixo dessa graça, porque foi para essa liberdade que Cristo nos chamou. A lei mostra o nosso pecado, mas a lei não tem como espiar o nosso pecado. A lei me mostra onde eu estou errando, mas ela não tem como, ela não me diz como que eu consigo ficar livre desse pecado. Mas a morte de Cristo no Calvário, ele sim me mostra, ele me diz sim, como eu consigo ficar livre. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, ele aponta a maneira de eu ficar livre da condenação do pecado. Vida de cruz. Diga para a pessoa que está do seu lado: vida de cruz. Aleluias, glória a Deus. Em outra ocasião também, em Mateus capítulo 10, versículo 38, o Senhor Jesus vai dizer que quem não toma a sua cruz não é digno dele. O cristão que não carrega a cruz do Senhor Jesus, o cristão que está dentro da igreja, não toma a sua cruz e não segue a Jesus, ele não é um cristão, ele está fingindo de ser crente, ele está perdendo o seu tempo, porque o verdadeiro cristão, ele toma a sua cruz, ele segue. A cruz, ela é muito mais que um símbolo no cristianismo. Ela representa uma transição, ela representa uma redenção, ela representa o nosso caminhar, a nossa nova esperança em Cristo, a nossa fé. Quando eu olho para aquela cruz, eu vejo que Cristo pagou tudo por mim. Cristo pagou tudo por mim. E nessa noite nós somos convidados como igreja do Senhor a sair daqui dessa noite, meus irmãos, amando a nossa cruz, beijando a nossa cruz, agarrando a nossa cruz, porque foi por meio dessa cruz que Cristo conseguiu a nossa redenção. Foi por meio dessa cruz que Cristo nos salvou. Hoje ela está vazia, porque Cristo ressuscitou. Aleluia! Cristo vive em mim. Como essa verdade se manifesta na nossa vida diária? Como eu posso viver uma vida crucificada? E nessa noite, como tema dessa pregação, eu coloquei vida crucificada. Geralmente a gente fala, né, o tema primeiro, né, mas a empolgação é tão grande que, amém, meus irmãos, vida crucificada é o tema dessa noite. E eu quero colocar 3 partes, minha tese é 3 partes de uma vida crucificada. Posso ouvir amém? O tema dessa noite é uma vida crucificada. Você vai precisar desse tema lá do seu PG. E a tese é as 3 partes de uma vida crucificada. A primeira parte de uma vida crucificada, o apóstolo Paulo deixa bem claro, que é a vida de cruz. O que é uma vida de cruz para nós hoje, meus irmãos? É a vida centralizada, é uma vida centralizada na vida de Cristo. É a centralidade da cruz na vida de um cristão.
Quando eu falo de vida de cruz, eu não estou falando de uma maneira, eu não estou falando de um modo, mas eu estou falando da maneira correta que nós cristãos devemos viver. A nossa vida é uma vida de cruz. Aquele que não toma a sua cruz e segue a Cristo não é digno dele. Aquele que quer seguir a Cristo precisa tomar a sua cruz a cada dia. Não são as minhas palavras, são as palavras do nosso Senhor Jesus. E Paulo deixa isso bem claro quando ele fala aqui: fui crucificado. Ele deixa bem claro que essa cruz agora faz parte da sua vida. Ela não é um acessório. Ela não é algo que vai embelezar a sua vida. Ela não é algo que é um símbolo que ele vai usar como uma tatuagem identificando. Mas é algo que ele leva dentro de si. É sua identificação com Cristo naquela cruz. Vida crucificada é quando eu olho para aquela cruz e eu me identifico com Cristo. É quando eu entendo o que aconteceu naquela cruz. Então eu passo a viver uma vida de cruz. Então eu entendo qual que é o real significado da cruz na minha vida. Então eu posso dizer como o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo. Mas muitas pessoas, muitos que se diz cristão não pode dizer que é crucificado, porque não leva uma vida de cruz. Porque para levar uma vida de cruz, meu irmão, precisa ter renúncia, precisa abrir mão. Somente as pessoas verdadeiramente cristãs podem dizer que de fato abrir mão dessa vida. É fácil ser crente no sábado, é fácil ser crente no domingo. Difícil é na segunda, na terça. Na quarta tem culto, é fácil novamente. Na quinta é fácil novamente, nós temos nosso PG. Na sexta, que não tem PG, talvez seja difícil. Mas a vida de cruz é de segunda a segunda. O apóstolo Paulo fala: eu estou sendo, eu estou quase, falta um pouquinho. Não, o apóstolo Paulo fala: eu fui crucificado. É uma identificação muito forte que somente um verdadeiro cristão pode olhar para a cruz e dizer. Paulo fala de uma crucificação que acontece com o crente. É sua união com Cristo. É olhar para aquela cruz e dizer: fui crucificado com Cristo na sua semelhança da sua morte. Semelhança porque Cristo pagou o alto preço. Somente Cristo morreu na cruz. Quando eu falo de semelhança, é porque espiritualmente eu me uno a Cristo nessa morte de cruz. Espiritualmente eu estou mortificando o meu ego, para que Cristo possa reinar, para que Cristo possa viver em mim. Isso é a única maneira de viver o Evangelho. Existe só uma maneira, e Paulo diz aos irmãos de Gálatas: é a cruz do Senhor. Por isso que esse homem vai dizer: eu fui crucificado. Eu não estou sendo, falta um pouquinho, falta só isso, falta 90%. Não, ele aponta o caminho da graça, ele aponta o caminho da redenção. Ele fala: você quer ser livre da lei, você quer ser justificado por Deus, viva uma vida de cruz. Fui crucificado. É bem claro, não existe meio termo na vida do cristão. Não existe meio termo, meia cruz. Não existe meio pedaço de pau, um pedacinho ali, um pedacinho. Ou de fato, meus irmãos, nós fomos crucificados, ou nós estamos perdendo tempo aqui nessa noite. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo do gentil, ele mostra que só há um meio de nos apropriarmos da graça: a nossa identificação com Cristo. Por isso ele fala: fui crucificado. Meus irmãos, agora eu vou dizer para vocês uma coisa interessante. O apóstolo Paulo fala que ele foi crucificado com Cristo. Cristo nos ordena a tomar a cruz dele e seguir. Aquele que não toma a sua cruz e segue a Cristo não é digno do Senhor. Meus irmãos, para nós cristãos do século 21, falar de cruz é tranquilo, falar de cruz é beleza. Eu entendo a mensagem da cruz, eu compreendo o que a cruz significa para o cristianismo. Agora, há mais de 2.500 anos atrás, eu falar de cruz, é mais ou menos eu estivesse falando assim para vocês: meus irmãos, se você quer ser cristão de verdade, nós temos que ir para a cadeira elétrica, nós temos que morrer eletrocutado. Meus irmãos, para ser cristão de verdade, nós temos que tomar aquela injeção letal e morrer em cima de uma cama. É meio esquisito, não é? É meio, ressoa assim meio, isso é muito, é um chamado esquisito.
Meus irmãos, o que para nós representa a cruz hoje, o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos é loucura, não faz sentido morrer na cruz, pois maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro. A cruz não era sinal de libertação, a cruz não era sinal de vida cristã, a cruz era sinal de condenação, a cruz era sinal que aqueles que morressem na cruz eram só pessoas ruins, pessoas condenadas. E agora o apóstolo Paulo se identifica com essa cruz, parece que ele se está identificando como um bandido, como alguém que fez algo errado, mas quando nós entendemos o Senhor, quando nós compreendemos as Sagradas Escrituras, nós entendemos que a cruz tem um valor muito maior e muito superior. Para nós a cruz fala de libertação, a cruz fala de salvação, mas para o povo daquela época, o apóstolo Paulo chamar para a cruz é algo esquisito, é algo incompreensível. Por isso que só vai entender a mensagem da palavra de Deus, só vai entender o evangelho de Deus aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que nasceram do Espírito. João Batista estava batizando, quando o Senhor apareceu, o Senhor falou: eu os batizo com água, mas aquele os batiza com o Espírito e com fogo. Só Ele pode te libertar e só Ele pode te jogar no inferno. Morte de cruz é a nossa libertação, viver pela cruz é a nossa salvação. Posso ouvir amém? Vocês estão entendendo, meus irmãos, o significado do que o apóstolo Paulo fala? Às vezes, quando a gente lê esse versículo, fui crucificado, parece que eu agora estou vivendo um novo hobby, parece que eu estou vivendo uma nova maneira, parece que eu comprei uma roupa nova, estou vivendo agora uma nova fase na minha vida. Não, o apóstolo Paulo fala que se tem uma maneira do cristão viver nessa terra, é vida crucificada. A vida crucificada, e essa cruz, muitas das vezes, ela leva um estigma, não é de cristão, não é de uma pessoa bonzinha, mas de um renegado, mas de um culpado. Mas Cristo se fez culpado. Ele se humilhou, na sua frônesis, ele se esvaziou de toda a sua glória, para que hoje, meu irmão, pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. O interessante é que Saulo de Tarso tinha de morrer com Cristo, para que Paulo, o apóstolo, ressuscitasse em Cristo. Saulo, o perseguidor da igreja cristã, tinha de morrer com Cristo, para que Saulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça, ressuscitasse. Eu faço uma pergunta para você nessa noite: será que não está na hora de você morrer? Será que não está na hora de você tomar a sua cruz? Será que de fato nós estamos entendendo a mensagem da graça, a mensagem do evangelho? Será que nós não estamos vivendo como os irmãos da Galácia, que estava sendo contaminado pelo outro evangelho? Será que nós não estamos vivendo um evangelho híbrido? Será que eu não estou aqui simplesmente cumprindo os meus votos dominicais na presença do Senhor? Ou de fato eu entendi a graça do Senhor e é por ela que eu quero viver? E o apóstolo Paulo fala: só existe um caminho para viver a graça, vida crucificada. Posso ouvir amém? A instrução do Senhor Jesus Cristo é: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo entende essa mensagem, ele compreende essa mensagem, e ele sabe que a única maneira de seguir, a única maneira de se tornar um cristão, é tomando a cruz de Cristo, é seguindo a Cristo. Não existe um cristianismo híbrido, não existe um cristianismo mais isso, não existe um cristianismo mais aquilo outro. E o Senhor Jesus deixou bem claro: só existe uma forma de seguir a Cristo, só existe uma forma de ser discípulo, e essa forma é vida de cruz, é vida crucificada. Por isso que o apóstolo deixa bem claro: a primeira coisa que nós vamos ver na vida crucificada é uma vida de cruz. Romanos capítulo 6, versículo 5, capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, o apóstolo vai dizer: dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Semelhança, porque Cristo já fez tudo o que tinha de fazer por nós naquela cruz. Certamente também seremos semelhantes à sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Ele vai dizer: pois sabemos que nosso velho homem foi
crucificado com ele. O que o apóstolo Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 2 é claro e é muito claro. Não tenta se justificar pelas obras da lei, não tenta querer cumprir a lei, porque vocês não vão conseguir. A lei foi um aios, foi um tutor até determinado ponto, mas agora na graça nós crescemos, agora nós vivemos na tutela do Senhor. Quando o herdeiro é pequeno, ele ainda não tem parte na herança, mas quando ele cresce, ele se torna herdeiro. Está na hora da igreja se tornar herdeiro, está na hora de nós crescer na graça do Senhor. Posso ouvir amém, igreja? Está na hora de nós crescermos na graça do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo também vai dizer: quanto a mim, eu jamais me gloriei, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer: por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, para viver essa vida na graça, é uma vida de cruz, e ele fala bem claro que foi por meio dessa cruz que ele foi crucificado para o mundo, e o mundo para ele, meus irmãos. Vida de cruz, fui crucificado com Cristo. Eu faço uma pergunta retórica nessa noite: com quem que você está sendo crucificado? Muitos estão sendo crucificados na pornografia. Eu falo crucificado no sentido que estão perdendo a sua vida, morrendo, literalmente, mas indo para o inferno. Muitos estão perdendo nas coisas desse mundo, as coisas do mundo, desse mundo ainda se atenta. As coisas do mundo ainda estão preocupando as pessoas. A palavra do Senhor fala que nesse mundo nós teremos aflições, mas o nosso posicionamento nesse mundo é de ter ânimo, resistência, luta, ser casca dura. As notícias que nós estamos recebendo esses últimos dias não tem sido fácil. Mas para um cristão verdadeiro que vive uma vida de cruz, sabe que esse mundo que nós estamos vivendo, ele tem data para acabar, prazo de validade. Nós não devemos, meus irmãos, não é viver um super evangelho que esquece das coisas desse mundo, mas o nosso reino não é desse mundo. As notícias vão piorar sim, mas eu vou te dizer que tem uma notícia boa, e essa notícia boa está aqui, meus irmãos. Essa é as boas novas, o evangelho de Deus. Quanto mais o mundo te assusta, mais você corre para as Sagradas Escrituras. Quanto mais a política te assusta, o Trump não me assusta, o Lula não me assusta. O que me assusta, meus irmãos, é muitas pessoas que estão abandonando o evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Gálatas: muito me assusta. Deixa eu ver se é o versículo 6, olha o que diz a sua palavra. 1:6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que outro evangelho é esse, meus irmãos? Aquele que não é a palavra do Senhor. Muitos estão vivendo uma vida que não é de cruz. Por isso as coisas desse mundo estão te preocupando. Por isso que as coisas desse mundo estão te tornando ansioso. Porque aquele que crucificou as suas paixões, aquele que crucificou a sua carne, ele vive somente para uma pessoa, o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, Filho de Deus. Posso ouvir amém? Irmãos, pode manifestar, viu? Vocês é livre, tá? A carta aqui é a carta da liberdade cristã. Toda hora eu peço para vocês falarem amém, mas fica livre. Aleluias. Aleluias. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Essa é a vida crucificada. Essa é a vida crucificada, meus irmãos. Carne, desejo, paixão, mundo, isso fica na história para trás. Carne, desejo, paixões, concupiscência, isso é a história do velho homem, porque no novo homem só há lugar para frutos, dons do Espírito. Essa é a linguagem daquele que nasceu de novo. Dons, frutos, cheio do Espírito. A nossa ansiedade, se assim podendo dizer, que a Bíblia fala para nós não andar ansiosos por coisa alguma, mas se tem alguma coisa que a gente deve andar ansiosos, entre aspas, é pela vinda do nosso Senhor Jesus. Nós não devemos depositar a nossa fé na política. Nós não devemos depositar a nossa fé em homens, mas a nossa fé tem que estar somente nele.
em Cristo Jesus. A vida crucificada, meu irmão, não é que nós não vamos nos importar com esse mundo, é que as coisas desse mundo não mais nos atraem, não é mais objeto de desejo, não é mais o nosso anseio, mas é Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, a nossa oração, vem Senhor Jesus, vem, nós queremos morar contigo. Essa é a vida crucificada, essa é a oração daquele que já foi crucificado com Cristo. Posso ouvir amém? Meus irmãos, eu vou acelerar aqui porque o texto é riquíssimo, é maravilhoso, mas eu preciso correr. A segunda etapa de uma vida crucificada, meus irmãos, é a vida substitutiva. A segunda etapa de uma vida crucificada, ou uma vida de cruz, é a vida substitutiva. A vida substitutiva é a vida de Cristo no homem. Meus irmãos, talvez as coisas só vai complicando à medida que Paulo, um versículo tão simples, é fácil dizer, é fácil imaginar, mas ao viver a gente somos confrontados. Mas o apóstolo Paulo fala que aquele que foi crucificado com Cristo, agora ele dá um novo passo na sua fé. Ele dá um novo passo para frente. Ele não retrocede, mas ele avança na sua caminhada com Cristo. E ele fala dessa vida substitutiva. A vida de Cristo no homem. Em nossas vidas, essa se refere a uma entrega total. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aí em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós não vamos fugir muito desse versículo. Já não sou eu quem vive. É uma vida substitutiva. Nós precisamos entender que a primeira substituição, a primeira expiation, a primeira expiação aconteceu na cruz. Deus propicia para Deus. Deus paga, Jesus paga a dívida para Deus. Mas ele expia por mim. A troca foi por mim. Aquela cruz era para mim, mas eu não tinha como pagar. A expiação eu troco de lugar. O Senhor Jesus se faz maldito por mim. E eu assumo uma justiça que não é minha. Sou justificado por uma justiça que não é minha. A justiça é de Deus. É que Paulo deixa bem claro aqui. Olha o que diz o versículo 19, 2:19. Pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Não é esse versículo não. Versículo 17. Se, porém, procuro ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Uma vez que Cristo pagou, eu estou livre. Por isso que a morte aqui nos assemelha. A justiça não é minha, a justiça vem do Senhor. Ele propicia para Deus, mas a expiação, ele expia por mim. O Paulo fala que já não sou eu quem vivo. Há uma troca agora nessa vida crucificada. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a velha natureza e eu recebo um novo ser, um novo homem, uma nova criatura, feita à imagem e semelhança do Criador. Aquele velho homem já não faz parte mais da minha vida. Eu passo a viver em novidade de vida. Foi assim que aconteceu com Saulo. Ele morreu Saulo, mas ressuscitou em Cristo como Paulo. Nós queremos viver uma vida cristã, mas nós não queremos viver uma vida substitutiva. Nós não queremos entregar os farrapos da nossa vida. Há pecados de estimação dentro do nosso coração. Eu adoro aquela cervejinha, eu gosto daquele cigarrinho, aquela pornografia ali de vez em quando não faz mal. Olhar para um rabicho, aquilo ali não tem nenhum problema. Ser egoísta, ser
egoísta, ser carrancudo, ser invejoso, isso faz parte da natureza humana. Nós não queremos abandonar o nosso egoísmo, nós não queremos entregar a nossa vida, nós não queremos substituir pela vida de Cristo. Nós não queremos, de fato, meus irmãos, crucificar as nossas paixões, as nossas concupiscências. Nós é muita gente, né, falar nós, mas muitos estão vivendo uma vida comum, mas não uma vida. E o apóstolo Paulo fala que essa vida crucificada, o próximo passo, há uma substituição, há uma troca. Eu entrego meus farrapos e recebo do Senhor uma nova vida. Eu recebo os vestes de linho, vestes novas. Eu vou herdar o reino dos céus. Eu estava fadado ao inferno, eu estava fadado à condenação, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele me entrega a sua nova vida. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, se eu estou vivendo, eu vivo para Cristo, e se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Então, quer vivendo, quer morrendo, para mim eu estou no ganho, porque se eu vivo nessa vida, eu vivo para Cristo, mas se eu morrer, eu vou estar com uma igreja triunfante, eu já estarei na glória, vendo o Senhor face a face. Somente uma pessoa que vive uma vida de cruz, somente uma pessoa que crucifica a sua vida, pode de fato viver essa vida substitutiva, aonde eu troco de lugar, tomo aqui, Senhor, os meus farrapos, e eu recebo do Senhor uma nova vida. É um padrão de conduta que reflete a imagem de Cristo nas nossas vidas. É por isso que tem muito cristão que dá mau testemunho, é por isso que tem muito cristão aí que anda dando muito mau testemunho, porque não quer viver essa vida substitutiva, não quer viver essa vida trocada. Eu agora vivo uma vida no Espírito, eu não ando mais pela carne, eu não ando mais pelas emoções, eu vou andar por fé, eu vou andar à imagem e semelhança daquele que me salvou. Agora, quando eu assumo as rédeas, quando eu assumo a direção da minha vida, eu começo a dar mau testemunho, eu não entendo as Sagradas Escrituras, eu não compreendo a palavra do Senhor, mas só pode entender aquele que teve essa vida substituída na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo deixa bem claro. O grande missionário Hudson James Taylor evangelizou a China, e ele é um autor de uma frase, talvez vocês conheçam. Ele fala assim: se eu tivesse 10 vidas, eu as daria todas pela China. Se eu tivesse 10 vidas, eu as daria, todas elas, pela China. De tamanha vontade de evangelizar, de levar a palavra, como ele fez ali para a China. E no seu devocional, O Segredo Espiritual, ele escreve uma carta para sua irmã, e na sua carta ele diz assim, eu achei interessante esse trecho, diz assim, uma frase frequentemente utilizada para descrever o processo de permitir que Cristo viva a sua vida através de nós. A vida substituída, já não estou ansioso por nada, pois Ele, eu sei, é capaz de cumprir sua vontade em mim, e a sua vontade é a minha vontade. Sabe, meus irmãos, sabe quando eu vejo umas coisas dessas, assim, eu falo assim, parece que essas pessoas entenderam alguma coisa no Evangelho que muitos não entenderam. Até mesmo, às vezes, eu me confronto, sabe? Eu falo assim, parece que eu não entendi isso. Sabe, eu vou ler para você de novo. É o devocional de Hudson James Taylor, página 162, 163, ele fala assim, uma frase frequentemente utilizada para descrever o processo de permitir que Cristo viva a sua vida através de nós é: a vida substituída, já não estou ansioso por nada, pois Ele, eu sei, Cristo, é capaz de cumprir sua vontade em mim, e a sua vontade é a minha vontade. Essa é a vida substituída, meus irmãos. Como que eu sei que eu estou vivendo uma vida substituída? Como que eu sei que eu estou vivendo uma vida de Cristo na minha vida? Não é pelo mundo sapatear, não é pelo mundo escutar ali que na igreja de fulano de tal tem um irmão que está falando isso, que esse clã está dizendo isso, que ele viu visão isso, que ele viu isso, aí que ele viu aquilo outro, que ele está revelando isso. Quando eu sei, quando Deus se manifesta na minha vida.
Quando Cristo se manifesta através do Espírito Santo na minha vida, quando os anseios da minha vida é fazer a vontade do Pai. Peraí, eu orei hoje? Peraí, eu vou jejuar essa semana? Peraí, tem culto, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer de tudo, porque tem culto, ali é o lugar, eu vou prestar meu culto a Deus, eu entendo a importância de estar em comunhão com os irmãos. Peraí, não, essa semana eu ainda não li a Bíblia. Esse é um anseio. Nessa semana não dá para mim ir na igreja porque eu tenho que dobrar o horário aqui, porque se eu não trabalhar, eu fiz aquela dívida no cartão de crédito, então o pastor sabe, né, vai compreender que se eu não trabalhar, não tem o dízimo, né, não vai dar no dízimo. É assim que uma pessoa sem cruz, ela vive. Eu vou faltar na igreja porque não tem problema, eu posso ir dia domingo. Que não... A pessoa sem a vida substitutiva, ela é assim. Quando não há substituição, ela troca as coisas de Deus, ela não se importa com as coisas de Deus, ela não está nem aí. Mas quando eu sei que minha vida foi trocada, quando eu sei que eu estou vivendo a vida de Cristo, quando as coisas do reino me atraem, me chamam mais atenção, quando eu quero viver mais para Deus do que para mim mesmo, ou quando eu quero viver a totalidade de Cristo na minha vida, através do Espírito Santo. Posso ouvir amém? Paulo vai dizer, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência, essa é a primazia do Evangelho nas nossas vidas. Quantos nessa noite, meu irmão, pode dizer que Cristo vive nele? Quantos cristãos que estão sobre a face da terra, espalhados pelos cultos agora acontecendo, principalmente no Brasil? Quantas pessoas podem dizer que de fato Cristo vive em mim? Mas o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo vive nele, porque ele vive uma vida de cruz. Ele foi crucificado, ele morreu com Cristo. Se ele morre com Cristo, ele ressuscita com Cristo, ele vive com Cristo. Essa é a vida do cristão. Então, de fato, quem crucificou, quem teve a vida substituída por Cristo, pode dizer que de fato Cristo vive em mim. Mas nem todos podem dizer que Cristo vive em mim, porque se muitos dizer é hipocrisia, se muitos dizer vai estar pecando. Algo tão bonito, algo tão maravilhoso, que deveria ser o slogan da vida de muitos, deveria estar pregado no seu carro, deveria estar atado na sua mente, deveria estar como uma tatuagem na sua pele, mas muitos não podem dizer, porque não vive. Cristo vive em mim. É desafiador dizer isso. É quase que dói no seu âmago dizer que Cristo vive em mim. Vamos dizer que Cristo vive em mim? Uns colocam entre os dentes, vive em mim, porque pelo menos tem temor, né? Porque se dizer que Cristo vive em mim, talvez Deus pode até fulminar aquela pessoa, né? Então é mais fácil dizer entre os dentes, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Porque se de fato Cristo vive em mim, meus irmãos, meu irmão, eu vou te dizer, oxalá, meu Deus, se eu te dizer, Cristo vive em mim, meu irmão, eu vou dizer, vou apaziguar bem a coisa aqui. Se Cristo vive em você, pelo menos 10%, meu irmão. Meu irmão, esse mundo não estaria dessa forma. Muitas coisas não teriam dessa forma. Porque, de fato, meus irmãos, eu sei que talvez eu estou pegando um pouco pesado aqui, mas eu quero que você entenda o que é uma vida crucificada. Porque não foi só frases bonitas de efeito. Não foi só um slogan que Paulo lançou aos Gálatas e os Gálatas compraram a ideia. Um slogan bonito para colocar na blusa, Cristo vive em mim. Não, meus irmãos, ele está dizendo que ele vive o que ele está pregando. Ele vive o que ele está pregando. Ele vive aquilo que Cristo fez na cruz por ele. Cristo vive em mim. É a primazia do Evangelho em nossas vidas. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o que Paulo vai dizer? Torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos nessa noite, quantos podemos dizer para alguém que está lá fora? Quantos nessa noite pode virar para o lado e dizer para o seu irmão, sejam meus imitadores, você quer um exemplo, você quer um referencial de cristão, olhe para a minha vida, olhe para mim, porque eu sou imitador de Cristo,
olhe para mim, olhe as minhas atitudes, olhe a minha maneira de falar, olhe a minha maneira de andar, olhe a minha maneira de proceder, porque eu ando como Cristo, eu vivo como Cristo, eu falo como Cristo. Quanto nessa noite, meu Deus, acordei. Quanto nessa noite pode dizer? Quanto nessa noite, Cristiano vai me matar. Quantos nessa noite pode dizer que Cristo vive nele? É um desafio para nós, não para alguém que foi crucificado com Cristo, não para aquele que teve uma vida substituída, não, porque aquele que foi crucificado com Cristo, aquele que vive uma nova vida, pode dizer: Cristo vive em mim. Vamos dizer, meus irmãos, sem hipocrisia nenhuma: Cristo vive em mim. Oxalá, meu Deus, seja verdade. O apóstolo Paulo reconhece que esse é o padrão máximo da vida do cristão. Cristo vive nele ao ponto de nos tornar imitadores de Cristo. Watchman Nee, ele vai dizer: o que Deus nos oferece é uma vida substituída, uma vida intercambiada, ou seja, vida de Cristo. A vida de Cristo substituiu a vida em nós. É a própria vida de Cristo produzida em nós. Watchman Nee, ele vai dizer: o que Deus nos oferece é uma vida substituída, uma vida intercambiada, ou seja, a vida de Cristo substitui a nossa vida. É a própria vida de Cristo reproduzida em nós. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha que coisa tremenda é essa vida de cruz que o apóstolo Paulo, aos irmãos da Galácia, ele fala que está vivendo. Não é uma utopia, é muito mais que um estilo de vida. É de fato viver o cristianismo. O apóstolo Paulo fala que não é ser uma boa pessoa, mas é ser o cristão. Colossenses capítulo 3, versículo 3, Paulo também vai dizer: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Se nós morremos para esse mundo, a nossa vida está escondida em Cristo, ou seja, ela está em Cristo. Se minha vida está em Cristo, então logo não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As minhas atitudes, o meu proceder, a minha maneira, revela Cristo. Revela Cristo. Por isso, o apóstolo da graça, o apóstolo gentil pôde dizer: Cristo vive em mim. Posso ouvir amém? Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito também, andemos pelo Espírito. Ah, meus irmãos, é desafiador. É desafiador, mas não é impossível. E para mim finalizar, o apóstolo, ele nos dá uma terceira etapa da vida crucificada, que é a vida transformada. A primeira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui, nas 3 etapas de uma vida crucificada, ele fala de uma vida de cruz, aonde eu fui crucificado com Cristo. Ele fala de uma vida substituída, a vida substituta, aonde eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora Cristo vive em mim através do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a reinar em mim. Então logo não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a terceira coisa que ele vai deixar bem claro aqui nessa palavra dessa noite aos irmãos de Gálatas, há mais de 2.500 anos atrás, é a vida transformada, uma nova existência, uma vida de fé. Uma nova existência, uma vida de fé, vida transformada. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 vai dizer: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ele vai dizer que somos transformados em glória na sua própria imagem. Que imagem é essa, meu irmão? A imagem de Cristo, aquele que tem a vida transformada, aquele que teve a vida substituída por Cristo, ele agora começa a refletir, ele passa a mostrar
Cristo na vida dele. É como um espelho. As pessoas vão ver Cristo. Como as pessoas vão ver Cristo através da sua vida. Como elas vão ver o ensinamento de Cristo através da sua vida. Como elas vão crer em Cristo através do seu testemunho. Somente uma vida transformada. Somente uma vida glorificada. Somente um cristão verdadeiro pode revelar a glória do Senhor. Pode mostrar a Deus. Pode ver a Deus através do seu irmão. Não é más obras, mas são boas obras em Cristo Jesus, transformados, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. O apóstolo Paulo fala que essa vida, ela tem uma vida, é uma vida transformada. Essa vida agora eu passo a refletir a Cristo. Ontem eu fui num aniversário de um ano, de um familiar, e há muito tempo eles já mandou o convite para me dar uma palavrinha lá. Eu falei, vou dar uma palavrinha de 40 minutos. Imagina isso no aniversário de um ano, tanta criança gritando, não ia dar certo. Aí eu falei assim, não, beleza. Quando eu cheguei lá na festinha, né, falei, beleza, já fui com o texto, falei sobre Manoá, como que será o cuidado da criança. E em 4 minutos, quando o Manoá pergunta para o anjo lá do Senhor, né, como que será o cuidado da criança? Aí chegou primeiro a mãe do menino. Oh, você sabe que você vai dar a palavra, né? Falei, não, beleza, tá tranquilo, já tá preparado. Aí entrei para dentro da festinha, o pai da criança chegou. Ó, eles te falaram, né? Eu sei que vai. Eu falei, não, tranquilo, já tá preparado. Tô lá sentado comendo meu caldo de feijão. Aí chegou, você sabe que você vai dar a palavra. Agora que eu levantei, alguém mais aqui sabe que eu vou dar essa palavra, eu vou escrever, eu vou dar a palavra. Meus irmãos, sabe, não se pode esconder o Evangelho do Senhor. Quando Cristo é visto em nossas vidas, é assim. Sabe, as pessoas vão te procurar, as pessoas vão te ver como pessoa de Deus. Eu não sei como que seus vizinhos te vê, eu não sei como os funcionários da sua empresa te vê, eu não sei como que você é visto no seu emprego, na sua escola. Mas se essas pessoas não estão te vendo você como uma pessoa de Deus, tem alguma coisa errada. O apóstolo Paulo fala que é uma vida transformada, onde eu reflito a glória do Senhor. Agora eu te pergunto, se eu estivesse dando mau testemunho, será que essas pessoas estariam tão preocupadas em eu dar uma palavra ali naquele aniversário? Aí me chamaram, eu dei a palavra, falei ali em 4 minutos, oramos, abençoamos, e foi uma festa abençoada. Meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim, alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu usei versículos, entre aspas, do nosso cotidiano, para que isso fique bem marcado em nossa mente. Paulo fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A conclusão desse versículo a gente sabe. Sabemos ou não sabemos? A dificuldade aqui está justamente nessa primeira parte. Se alguém está em Cristo. Paulo fala que essa vida crucificada, essa vida substituída, é uma vida de alguém que está em Cristo. E se alguém está em Cristo, ele reflete, ele mostra a glória de Deus. Perguntaram a Jesus, os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, tanto tempo nós aí andando com o Senhor, comendo sanduíche de atum, né? Pão com carne é sanduíche de atum. Tanto tempo andando com o Senhor que até agora o Senhor não nos mostrou o Pai. Quando que o Senhor vai nos revelar o Pai? Qual que foi a resposta de Jesus? Qual que foi a resposta de Jesus? Olha, tanto tempo vocês estão andando comigo, até agora não conhece o Pai? Olha só para você ver, meus irmãos. Olha só para você ver que maravilha. Jesus reflete a glória do Pai. A glória do Pai. Olha para mim que vocês vão ver o Pai. Eu sou a revelação do Pai. Eu estou te mostrando o Pai. Olha só para você ver. Agora eu te pergunto, meus irmãos, quem de fato nós estamos revelando? E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, vai falar:
é nova criatura. Ô meus irmãos, eu vou falar com você uma coisa, se tem uma coisa extraordinária aqui, não vai estudar os céus, se existe ET, para com esse negócio de se existe ET, se as fossas de Mariana é o lugar mais fundo do planeta Terra. Se tem uma coisa mais maravilhosa que as Sagradas Escrituras, Deus escondeu lá no céu para quando a gente chegar lá. Porque a Sagrada Escritura é maravilhosa. Presta bem atenção, eu vou finalizar, gente, pode ficar tranquilo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha o que o apóstolo Paulo fala dessa vida crucificada. Primeiro, vida de cruz, vida substitutiva, vida substituída, e depois vida transformada. É nova criatura. Eu não consigo, meus irmãos, refletir a glória de Deus. Eu não consigo ser um cristão verdadeiro se eu não tiver a minha vida transformada. Se eu não fui transformado. Se eu não nasci de novo, não tem como. É só mais um slogan, é só mais uma frase de efeito que Paulo escreveu para os irmãos da região da Galácia. É só mais uma frase bonita, cristã, que deve ser cravada nos para-choques dos caminhões. Não, meus irmãos, Paulo está dizendo que ele vive essa nova vida, ele é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, todas as coisas agora para ele se fez novo, porque ele é uma nova criatura, ele é alguém que nasceu em Cristo, posso ouvir amém? E o apóstolo Paulo vai dizer que a vida que agora vivo no corpo, que vida é essa? Ele vai dizer, mas a vida que agora vivo no corpo, tem muitas pessoas que elas acham que quando Jesus voltar, quando Deus voltar e buscar a igreja, aí nós vamos viver essa vida crucificada, essa vida transformada. Não. O apóstolo Paulo não está falando que existe duas pessoas aqui, não. Ele está falando que existe uma só pessoa. O Paulo, que nasceu de novo. O Paulo que foi crucificado. O Paulo que é imitador de Cristo. O Paulo que está vivendo nesse corpo, o presente, aqui e agora, a vida transformada. Ah, meus irmãos, é só quando Jesus voltar. Não, o apóstolo Paulo deixa bem claro, olha aí o que diz na sua Bíblia. A vida que agora vivo no corpo, mesmo vivendo no corpo físico, a vida do crente agora é guiada pelo Filho de Deus. Não é um escapismo, quando Cristo voltar, não. Nós somos desafiados a viver essa vida transformada. É aqui e agora. É aqui e agora. Não é sair daqui e ir para outro lugar, ir para outro planeta, não. É viver o agora de Cristo. É viver o agora de Cristo. Pois vivo agora, eu vivo no corpo. Eu vivo no corpo, porque, e olha o que ele diz em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 17, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas, apóstolo Paulo? Muitos vão dizer, grandes teólogos vão dizer que essas marcas são os açoites, picada de cobra, naufrágio, açoite, apedrejamento, que ele recebeu durante a sua caminhada pregando o Evangelho. Mas não é só essas marcas visíveis, mas ele também traz as marcas espiritual, porque aquele que foi crucificado com Cristo também traz na sua estigma, traz no seu corpo o selo da promessa. Que selo é esse, meu irmão? O Espírito Santo. Aquele que foi crucificado com Cristo, ele tem um carimbo na sua vida. Que carimbo é esse? Que as trevas olham, que o diabo olha, e ele vê o Espírito Santo de Deus. Esse estigma, esse carimbo, esse símbolo é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele vai dizer que eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O Paulo, é os açoites, é os naufrágios, é a picada de cobra, é as pedradas que você tomou. Sim, mas eu também trago a maior marca que um homem pode trazer. Eu trago o Espírito Santo de Deus na minha vida, e esse não é pedrada, não é cobra, não é naufrágio, nada pode me tirar. Esse é o maior estigma. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu tenho essa marca cravada em meu peito. Aleluias, eu tenho essa marca cravada
guarda no meu peito, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Por isso que ele vai dizer, a vida que agora eu vivo no corpo, não é abduzir, não é o gnosticismo, não é uma vida iluminada, eu serei um bom cristão quando Cristo voltar. Não, ele fala, é aqui e agora, essa vida transformada é aqui e agora, vida transformada. E eu finalizo, meus irmãos, ele fala que vive pela fé. Paulo ressalta que essa nova vida é vivida pela fé. Não é pelas emoções, não é pelo sentimento. Aquele que se aproxima de Deus, ele tem que ter fé. A fé, meus irmãos, é a fé que move montanha, é a fé que nos faz entender as verdades do Senhor. E Paulo fala que ele vive pela fé. E ele também fala que essa fé é vivida no Filho de Deus. Paulo testifica que ele foi justificado pela fé. Uma vida que reflete o caráter de Cristo no Filho de Deus. Essa vida transformada não é vida transformada pelo homem, mas é uma vida que se vive pela fé. É uma vida que é vivida no Filho de Deus. E ele finaliza, e eu finalizo nessa noite, ele fala que me amou e se entregou por mim. Oh, glórias, aleluias. O homem está dizendo uma vida crucificada, e o homem finaliza com um versículo maravilhoso. No final do seu versículo ele fala que me amou e se entregou por mim. Antes de eu ser crucificado, Cristo foi crucificado. Antes de eu ser apredejado, Cristo foi apredejado. Antes de eu ser trocado, Cristo trocou por mim. Antes da glória de Deus se manifestar, Cristo já manifestava a glória de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a mensagem do Gálatas, essa é a mensagem crucificada, essa é a mensagem de Cristo para nós nessa noite. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. E o homem finaliza que me amou e se entregou por mim. Oh, meus irmãos, não há nada que a gente faça que Cristo já não fez. Não há nada que eu possa fazer nessa barraca que Cristo já não fez por mim. A única maneira de viver é me entregar a esse homem, a se entregar a Cristo, ao Messias. Posso ouvir amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos.